Você acha que traição é uma coisa grande? Um rompimento, um escândalo, um erro feio que um dia aparece? Não, isso é só a parte visível. A traição real começa antes, muito antes. Começa quando ninguém está olhando. Começa no detalhe que você jura que não importa. Na pequena mentira, no pequeno desvio, na disciplina que você afrouxa porque hoje ninguém vai cobrar, na palavra que você quebra porque seria desconfortável sustentar, na postura que você abandona porque seria mais fácil ceder. É aí, não no barulho, no silêncio, porque o homem não se perde de uma vez. Ele vai se entregando em parcelas, vai assinando acordos sujos dentro de si, um por um, sem testemunha, sem alarme, sem punição imediata. E por isso parece leve, parece administrável, parece até normal. Mas não é normal. É corrosão. Porque toda vez que você faz o que sabe que é baixo, alguma coisa em você registra. Toda vez que você escolhe o alívio no lugar do reto, alguma coisa em você vê. Toda vez que você recua do que sabe que deveria sustentar, alguma coisa em você anota. Os outros podem não saber. Os outros podem continuar te respeitando. Os outros podem continuar te ouvindo, te elogiando, te chamando de forte. Mas a parte mais importante não são os outros. É o juiz interno. É a parte em você que viu a cena inteira, que sabe onde você foi frouxo, que sabe onde você mentiu, que sabe onde você se vendeu barato por conforto rápido, aprovação, prazer curto, preguiça, medo. É por isso que depois vem o peso. A perda de presença, a perda de firmeza, a perda de eixo. Você olha para si e sente uma fraqueza estranha, uma vergonha muda, um desgaste sem nome, e tenta culpar o cansaço, o mundo, a rotina, as pessoas. Mas não foi o mundo que começou isso. Foi você, na parte escondida, no lugar sem plateia, no território onde ninguém viu, ninguém além de você. E é exatamente por isso que dói mais. Porque no fundo, você não está fugindo dos outros. Está fugindo do homem que sabe onde começou a própria queda. Depois da primeira concessão, vem a parte mais suja, a justificativa. Porque quase ninguém se trai dizendo a verdade. Ninguém diz, estou sendo fraco, estou fugindo, estou me vendendo. Não, o homem faz uma coisa pior. Ele inventa um nome bonito para a própria queda. Chama covardia de prudência. Chama preguiça de cansaço. Chama desordem de fase ruim. Chama indulgência de autocuidado. Chama rendição de maturidade. E assim vai limpando por fora o que continua podre por dentro. Esse é um dos pontos mais perigosos da autotraição. Você para de sentir vergonha clara, porque começa a se explicar com inteligência, com argumento, com lógica, com um discurso. E quanto melhor você fica nisso, mais longe você fica de si. Porque errar e reconhecer o erro ainda preserva alguma verdade. Mas errar e maquiar o erro corrói até a consciência. A alma vai ficando turva. A percepção vai ficando frouxa. O critério vai ficando negociável. Daqui a pouco você já não está só cedendo. Está defendendo a própria queda como se fosse sabedoria. E isso destrói o homem de um jeito silencioso. Porque ele perde o contato com o real. Já não se mede pela verdade. Se mede pela narrativa que consegue construir. Se convence. Se absolve. Se poupa. Se protege do peso que deveria sentir. Mas o preço vem. Sempre vem. Porque a verdade pode ser abafada por um tempo, mas não pode ser anulada. Ela continua ali, aguardando. Toda vez que você deita. Toda vez que o silêncio volta. Toda vez que a vida te coloca diante de si mesmo sem distração. É nessa hora que a máscara falha. É nessa hora que você percebe que não estava em paz. Estava anestesiado. Não estava lúcido. Estava só bem treinado em se enganar. E um homem que se engana demais vira refém da própria versão editada. Não vive mais em pé. Vive se administrando. Vive se explicando. Vive tentando manter viva uma imagem que já não corresponde ao que ele é, quando ninguém vê. O problema não é só o erro, nem a fraqueza,
nem a concessão isolada. O problema real vem depois. Quando você começa a se dividir. Uma parte sua fala uma coisa, outra parte sabe de outra. Uma parte diz, eu tenho princípio. A outra responde, tem? Uma parte diz, agora vai. A outra lembra de todas as vezes em que você disse isso e não foi. Uma parte monta o discurso, a outra assiste em silêncio. É assim que o homem vai se partindo. Não por ataque externo, por desalinhamento interno. O que ele diz já não encontra apoio no que ele vive. O que ele promete já não encontra força no que ele pratica. O que ele mostra já não bate com o que ele sustenta quando está sozinho. E então nasce uma coisa feia, a perda de unidade. Você continua funcionando, continua trabalhando, continua falando, continua existindo, mas já não inteiro, já não sólido, já não limpo por dentro. É como se houvesse sempre uma rachadura entre a imagem e a estrutura, entre a palavra e o chão, entre a intenção e a conduta. E isso cobra caro, porque presença não nasce do tom de voz, não nasce da estética, não nasce da pose. Presença nasce de alinhamento. Quando o homem fala a partir de um centro que não foi vendido, quando a palavra sai de um lugar que ainda está de pé. Mas o homem que se trai demais perde esse centro. Fica oco, fica instável, fica performando firmeza sem conseguir senti-la. E os outros podem até não entender, mas percebem, porque existe um peso que não se imita, existe uma autoridade que não se monta, existe uma firmeza que só aparece quando a vida privada não desmente a vida visível. É por isso que tanta gente fala forte e não convence. Postura bonita, frase pronta, tom grave, olhar duro, mas nada assenta, nada fica, nada atravessa, porque no fundo a própria alma retirou a assinatura. E quando a alma retira a assinatura, o homem continua de pé por fora, mas por dentro já começou a desmoronar. E não pense que isso fica só na consciência. Não fica. Uma hora, o que apodreceu por dentro começa a vazar por fora. No cotidiano, na rotina, no jeito de acordar, no jeito de decidir, no jeito de sustentar o que precisa ser feito. Porque o homem dividido não paga só com culpa, paga com desordem, paga com atraso, paga com dispersão, paga com uma fraqueza prática que começa a contaminar tudo. Ele senta e não consegue começar, começa e não sustenta, decide e volta atrás, promete e adia. Sabe o que precisa ser feito, mas gira em volta. Enrola, compensa, foge para a distração, procura ruído, procura tela, procura prazer curto, procura qualquer coisa que o afaste do contato com a própria falha. E depois chama isso de falta de energia. Mas muitas vezes não é falta de energia. É atrito interno. É a vida cobrando o desalinhamento que ele tentou esconder. Porque quando o homem não confia mais em si, até o gesto simples pesa, até a tarefa pequena arrasta, até a escolha óbvia vira desgaste. Não porque a vida ficou impossível, mas porque por dentro já não existe unidade suficiente para sustentar o simples. A mente dispersa, o corpo hesita, a palavra perde força, o olhar perde firmeza. E então ele tenta resolver na superfície. Mais produtividade, mais técnica, mais aplicativo, mais método, mais promessa, mais vídeo, mais frase de efeito. Mas o problema não está no sistema, está no centro. Está no homem que foi se afastando de si mesmo e agora quer colher clareza sem corrigir a raiz. Só que não funciona assim. Você não constrói uma vida firme em cima de concessões ocultas. Você não cria presença em cima de fuga privada. Você não sustenta disciplina quando no escuro continua assinando acordos contra a própria consciência. Por isso tanta gente parece ocupada, mas não avança. Parece ativa, mas não move nada. Parece cheia de plano, mas sem peso real. Não é só desorganização, é ruptura interna. E enquanto a causa continuar escondida, o cotidiano inteiro vai continuar denunciando a traição que aconteceu onde ninguém viu. Você pode escapar de muita coisa. Pode escapar da cobrança, da crítica, da vergonha pública, da consequência imediata.
Pode desviar, pode disfarçar, pode ganhar tempo, pode até seguir em frente como se nada tivesse acontecido. Mas tem uma coisa da qual você não escapa: de si mesmo. Uma hora, o barulho abaixa, a tela desliga, a conversa acaba, a casa silencia, a rua esvazia, e sobra você, só você, sem plateia, sem distração suficiente, sem narrativa bonita para sustentar tudo. É aí que o encontro acontece, e quase nunca ele é confortável, porque nesse momento não importa mais o que os outros acham. Importa o que você sabe, importa o que você viu quando cedeu, importa o que você calou quando devia sustentar. Importa o que você fez quando tinha a chance de ficar em pé e preferiu se poupar. O problema é que muita gente passa a vida inteira tentando evitar esse encontro. Por isso vive ocupada. Por isso precisa de ruído. Por isso não suporta silêncio. Por isso corre para estímulo, tela, conversa, prazer, novidade, qualquer distração que impeça esse cara a cara. Porque no fundo já entendeu uma coisa: o silêncio revela. O silêncio junta as peças. O silêncio mostra o que a correria conseguia espalhar. E quando tudo aquieta, fica difícil mentir com a mesma facilidade. Você começa a sentir onde se abandonou, onde se negociou, onde foi menor do que sabia que deveria ser. E isso pesa. Pesa porque é verdadeiro. Pesa porque não depende de opinião externa. Pesa porque ninguém precisa apontar. Você já sabe. É por isso que o homem que se trai perde a paz, mesmo quando aparentemente está tudo bem. Porque paz não é ausência de problema. Paz é não precisar se esconder de si. Paz é conseguir ficar sozinho sem querer fugir. Paz é silêncio sem acusação. Mas quem vive em desacordo com a própria consciência transforma a própria companhia num incômodo. Não descansa de verdade. Não pousa inteiro. Não respira limpo. Até o repouso fica atravessado. Até a calma fica falsa. Porque sempre existe alguma coisa por dentro lembrando. Você sabe. Você sabe onde mentiu. Você sabe onde cedeu. Você sabe onde se traiu. E enquanto isso não for encarado, nenhuma distração resolve. Nenhuma imagem resolve. Nenhum discurso resolve. Porque no fim, depois de todo o ruído, depois de toda a fuga, depois de toda a tentativa de se anestesiar, o homem sempre volta para o mesmo lugar. Para si. E lá, sem testemunha, sem defesa, sem maquiagem, ele encontra de novo aquele que tentou evitar. A saída não começa quando você fala. Começa quando você para de se trair no escuro. Porque foi lá que tudo começou. Não foi no palco. Não foi na frente dos outros. Não foi no dia em que a queda ficou visível. Foi antes, na parte escondida, no minuto em que ninguém via. Então não adianta querer reconstruir a si mesmo só na aparência. Não adianta frase forte. Não adianta promessa bonita. Não adianta parecer firme por alguns dias. O que foi quebrado no oculto só começa a ser restaurado no oculto também. Quando ninguém cobra, quando ninguém aplaude, quando ninguém fiscaliza, é ali que o homem volta a ficar limpo. Não por milagre, por ato, por escolha, por corte. Você começa pequeno. Cumpre o que disse mesmo sem vontade. Sustenta o desconforto sem se anestesiar. Faz o certo sem transformar isso em espetáculo. Fecha a porta e para de negociar. Para de se aliviar onde deveria se corrigir. Para de se justificar onde deveria admitir. Para de se poupar onde deveria se governar. É duro porque no começo não existe sensação heróica. Existe só atrito. Existe a abstinência da própria fuga. Existe o peso de fazer o que deve ser feito sem prazer imediato. Mas é justamente aí que o respeito volta. Não quando você sente, quando você sustenta. Não quando você anuncia mudança. Quando a conduta muda antes da narrativa. Não quando o mundo percebe. Quando sua consciência percebe que daquela vez você ficou de pé. E depois, outra vez. E depois, mais outra. É assim, sem euforia, sem teatro, sem pressa infantil de se declarar curado. O homem se reconstrói do mesmo jeito que se destruiu, em repetição. Só que agora a repetição é reta. Um ato limpo,
uma renúncia silenciosa, uma disciplina sustentada, uma escolha honesta num lugar onde seria fácil mentir. E aos poucos alguma coisa volta. A palavra ganha peso, o olhar assenta, a mente para de se espalhar tanto. O corpo obedece mais, o silêncio acusa menos. Não porque você virou outro homem numa noite, mas porque parou de sabotar o homem que ainda podia ser. No fim, a reconstrução não é grandiosa. É só isto: parar de se abandonar nos lugares onde ninguém vê. No fim, quase tudo se resume a isso. O que você faz quando ninguém vê. Não o que você posta. Não o que você diz. Não o que você promete quando está emocionalmente aceso. O que conta é o que você repete no escuro, porque é ali que seu caráter deixa de ser discurso e vira estrutura. É ali que sua palavra ganha peso ou apodrece. É ali que seu destino começa a tomar forma. Devagar, sem plateia, sem anúncio, sem barulho. Um homem não vira fraco no dia da derrota. Ele chega fraco ali. Vem de antes, de pequenas fugas, pequenas concessões, pequenas mentiras, pequenas rendições que pareciam sem importância. Do mesmo modo, um homem não vira firme no dia da prova. Ele chega firme ali. Também vem de antes, de atos retos repetidos no oculto, de silêncio limpo, de disciplina sem vitrine, de verdade sustentada mesmo quando seria fácil mentir para si. É isso que muita gente não quer aceitar. Quer força sem correção, quer paz sem verdade, quer presença sem alinhamento, quer respeito sem governo interno. Mas não existe. Tudo cobra raiz, tudo cobra fundo, tudo cobra o homem real, aquele que existe depois que a porta fecha. Então pare de tratar o invisível como detalhe. Não é detalhe, é origem, é oficina, é tribunal, é fundação. A sua vida pública sempre será, mais cedo ou mais tarde, uma continuação da sua vida escondida. O rosto aparece depois, a estrutura vem antes. E é por isso que a pergunta central não é o que os outros estão vendo em você. A pergunta central é: o que você está vendo em si mesmo quando ninguém está olhando? Porque é ali que a traição começa. E é ali também que ela termina. No mesmo lugar, no escuro, no secreto, no ponto exato onde o homem decide se continua se vendendo ou se finalmente volta a ser alguém em quem pode confiar.